Boa noite, meus amigos. Estamos nós aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para darmos continuidade aos nossos estudos. E hoje, dia 22 de abril de 2022, quando se comemora o descobrimento do Brasil, não é essa data que muita gente esquece, dia 22 de abril, não foi do dia 22 de abril de 1500, que Cabral com a sua frota chegou, né, a essas terras que nos recebem como casa para algumas reencarnações, o Brasil, pátria do Evangelho, não é? A pátria do Evangelho. Muito mal compreendida. Então, que nós possamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos encarnados aqui, nessa pátria do Evangelho, chamado Brasil, nessa data que se comemora, né, o seu descobrimento, e podermos buscar crescer, aprender e melhorar cada vez mais. Fazer o esforço que nos cabe. Então, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. E continuando nossos estudos, sexta-feira, nesse horário, estudamos essa obra, Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo 21, continuando a palestra. Continuando a palestra. Nós estamos aqui no meio. O meu é a segunda folha. É a segunda folha. Então eu vou fazer a leitura aqui. Ela começa falando das lutas na viuvez, tá? Minhas lutas na viuvez. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, quer dizer, pequenos, tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor. É Dona Laura falando da vida dela, do casamento dela com o marido dela, que chamava Ricardo. E o marido desencarnou 18 anos antes dela. Ele retornou ao plano espiritual 18 anos antes dela. Habituando os filhos, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livraria das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Já o marido dela não conseguiu isso, né? Ele, quando desencarnou, ele passou por um período muito difícil, até que ele foi amparado e recolhido em nosso lar. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, quer dizer, eterna alegria, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Por quê? Porque quando ela desencarna, ele já se encontra em nosso lar. Mas a caminhada dele não foi fácil, não. Ele desencarnou, passou uma temporada. Foram mais ou menos 18 anos até a chegada dela. Passou uma temporada com muito sofrimento, com muita dificuldade, até que ele foi
resgatada e levada ao nosso lar, aonde ele fez toda aquela caminhada de readaptação, aprendizado, aí conseguiu reunir bônus horas, que são 30 mil bônus horas, né? Para poder ter direito a um lar. Aí começou a preparar esse lar para que depois de alguns anos ela chegasse. Aí chegou, aí ele ensinou muita coisa a ela, e eles foram crescendo, crescendo juntos. E aí chegou Lísias, que é o filho dela, e de Ricardo. Agora chegou uma neta, e brevemente vai chegar uma filha, que é a mãe da neta dela, Heloísa, que está com tuberculose, encarnada ainda doente. Então, a família foi se reunindo ali. Então, ele diz aqui, com o correr do tempo, Lísias, as outras filhas também já vieram. Yolanda e Judite reuniram-se a nós. 3 filhos já estão. E mais a neta, né? E ainda tem uma filha encarnada. Reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Então, nós vamos partilhar aqui o ecrã. A gente vai percebendo, né? Como há toda essa construção, essa caminhada no plano espiritual. E não é coisa pouca, não. Não é? Então tá aqui. Deixa eu voltar aqui um instantinho, só para a gente ler, né? É a Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, como eu já falei para vocês, é o Núcleo Jesus Gonçalves, aqui na região serrana, capítulo 21, continuando a palestra, estudo número 2. A existência laboriosa, como disse Dona Laura, a livrara das indecisões e angústias do umbral. Porque toda ocupação dedicada, útil e digna na Terra, produz uma frequência mental mais elevada. Então, olha só, toda ocupação dedicada, útil e digna na Terra produz uma frequência mental mais elevada. Sendo habitual, torna-se padrão vibratório do ser. Estudamos isso acho que foi na quinta-feira. Quando você torna alguma coisa habitual, quer dizer, está sempre fazendo aquilo, isso se torna um padrão vibratório do ser, possibilitando ao espírito que desencarna e passa pelo umbral se distanciar das frequências mais baixas e ser atraído para outras esferas espirituais, por sintonia, onde a necessidade do trabalho vibra em todas as mentes. Então a gente viu que ela falou que ela não precisou ir para o umbral, ela passou direto. Por quê? Porque a vida dela no lar, com os filhos, sempre foi uma vida muito laboriosa, uma vida onde ela sempre procurou se envolver com atividades honestas, né? E isso constitui, como ela mesma disse, valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Então, todos nós que estamos de forma laboriosa, buscando aprender, a crescer, a respeitar o nosso próximo, a buscar seguir os ensinos de Jesus, colocar em prática esses ensinos, procurando deixar de lado os préstimos a mamon, buscar mais servir ao Senhor, é possível que muitos de nós não venhamos a habitar esse umbral. Ou então, se isso ocorrer, será por muito pouco tempo. Todo mundo sabe que o umbral é uma faixa, né? É uma faixa mental, é uma faixa energética. Não é um lugar específico, tá? Geograficamente falando. Então, é um estado pelo qual o espírito passa, é uma faixa energética.
de maior confusão, de maior dificuldade. Agora, aqueles que estão se esforçando, como Dona Laura, poderão passar direto por ela. As vibrações mentais. No livro Sinal Verde, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, na introdução desse livro, essa introdução é assinada por Emmanuel, ele fala sobre as vibrações mentais. E Emmanuel diz assim: não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais, né? Com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. O que é isso? Trocadas. Emitimos forças e recebemos-las. Então, nós estamos mergulhados num mar de ondas mentais, que são intercambiadas. Trocamos uns com os outros. Nós emitimos forças, energias e recebemos-las. Então, todos nós estamos mergulhados nesse mar de ondas mentais. Aí continua Emmanuel. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas, que ninguém pode fugir deles. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente, o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Quem tiver esse livro, dá uma olhadinha nessa introdução. Já deu para... Eu só tirei um trecho, tá? Já deu para a gente perceber a importância do que Emmanuel está falando. Esse mar de ondas, esse intercâmbio, ninguém pode fugir. Nós influenciamos e somos influenciados. Queiramos ou não, afetamos os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Não é? Então, daí por isso é importante compreender, ser simpático, apoiar, para que a gente também receba tudo isso, para que haja uma tranquilidade em nós. E esse equilíbrio possa nos sustentar e a gente possa viver proveitosamente. Um outro texto de Emmanuel está lá no livro Pensamento e Vida, também de psicograma por Chico Xavier. No capítulo 1, Influência Recíproca, Emmanuel diz assim: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Então, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Você não pode pular cerca, vamos dizer assim. Entendeu? Você não pode ir muito além do ambiente em que você se encontra. Ninguém pode isso de forma assim instantânea, tá? De improviso, porque com o tempo, com o esforço, nós vamos ampliando isso. Mas leva tempo, dá trabalho, é preciso muita renúncia. Então, quando ele diz improviso, quer dizer, no estalar de dedos. Tá? Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros. Eu reflito o outro e o outro me reflete, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta
incessante. Ninguém consegue fugir disso. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E, através delas, incorporamos o refluxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, eu respiro no mundo das imagens que eu projeto e eu recebo. Recebo como? Através da afinidade e sintonia. Então, por essas imagens, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, porque isso também é temporário, até que eu cresça, até que eu evolua. Ninguém vai ficar preso ad eterno. Isso é provisório. E através dessas imagens, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Ainda no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, Emmanuel fala sobre a necessidade do trabalho. Olha o que a dona Laura falou aqui. Ela disse aqui, à custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa reunião os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Não é? Compreendi depois que a existência laboriosa, quer dizer, trabalhosa, me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me acoberto, quer dizer, protegida de muito perigosas tentações. Então, ela trabalhou muito e ensinou para os filhos o valor do trabalho no bem. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, se eu quero ser aquela transmissora dos ensinos dos espíritos mais evoluídos, se eu quero poder comungar da presença desses espíritos, é indispensável que eu, com minha vontade, abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Sem trabalho, sem esforço, ninguém vai participar desse banquete de luz. Ninguém vai participar. Continua Emmanuel. A lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Você quer alcançar a liberdade? Você quer alcançar a emancipação? Você quer evoluir? Tem que trabalhar. Sem ela, o mundo mental dorme estagnado. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se acomodam à ilusão da preguiça. Você vai olhar o carro da evolução passando, vai levantar a mão, vai dizer, ei, eu tô aqui. O motorista vai embora, vai deixar você a pé. Vai nos deixar a pé. E aí, o que a gente vai fazer? Sentar e chorar à beira da estrada. Sentar e chorar à beira da estrada. Então, é preciso trabalhar. Né? Trabalhar para que o nosso mundo mental não fique como aquela água parada que o Menezes muitas vezes usa como uma imagem, né? Para representar a água estagnada, que como ele mesmo diz, a água estagnada, ela começa a dar o quê? Dá bicho, começa a dar vermes, começa a dar tudo que não presta. E aí, daqui a pouco, ela se torna um foco de mosquitos
um foco de doenças, e cheira muito mal, né? Então, é preciso que a gente não deixe que a nossa mente se torne, como diz o nosso companheiro Menezes, um poço de água estagnada. E só o trabalho pode modificar isso. E aí vem uma perguntinha, né? Porque ela fala aqui que ela e o marido, durante anos consecutivos, vivendo aí nosso lar, trabalhando, aprendendo, se esforçando, estão vivendo agora a vida de perene ventura, eterna alegria, trabalhando pela evolução, unindo-se cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins, quer dizer, dos familiares. Então, a felicidade, a gente perguntaria, essa felicidade na vida espiritual é definitiva? Podendo viver entre suas afinidades, longe do cárcere físico e das lutas da matéria, tão necessárias à sua evolução, o espírito interessado no bem consegue usufruir de um estado de felicidade maior do que na vida terrena. É o que ela está falando aqui. A vida dela, principalmente depois que o marido morreu, viúva, com 4, 5 filhos para criar, pobre, foi complicada, foi de muito sofrimento, né? Ela deixa isso bem claro. Então, aquele espírito que vive entre suas afinidades, com aqueles que comungam dos seus ideais, né? Estando no plano espiritual, vindo de uma vida de muita luta na Terra, na encarnação necessária à evolução, ele vai conseguir no plano espiritual, até porque na Terra ele fez por onde? Ter esse estado de felicidade relativa, esse estado de felicidade maior do que o que ele tinha encarnado. No entanto, essa felicidade, como nós falamos, ainda é relativa. Ele necessita depurar-se de todas as suas imperfeições que comprometem a sua total liberdade moral. Só quando ele realmente conseguir se libertar de tudo, abrir total mão de mamon, essa felicidade vai ser muito mais intensa. E continuamos aqui. A felicidade plena do espírito consiste em sua perfeição, quando atinge o estado de harmonia íntima e inabalável. Aí sim, aí ele está com toda a felicidade. Tá? Quando ele atinge esse estado de harmonia íntima e inabalável. Porque a nossa harmonia íntima ainda é muito fraquinha. Como disse Enira Pinto, basta que uma nuvem um pouco escura apareça longe do horizonte, a gente já está se destrambelhando tanto. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, questão 967. 967. Na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Aí na 967, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E os espíritos respondem: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então, todos estão gozando da mesma felicidade? Não. Vai depender do degrau em que se encontra cada um. Somente os puros espíritos gozam, exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Somente os espíritos, como ele diz aqui, né, puros, vão ter esse estado de harmonia íntima inabalável. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de degraus. A escala espírita é muito grande.
em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura, a felicidade, né, do que os precederam e aspiram a alcançá-la. Quer dizer, aqueles que estão à frente, né? E aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, de incentivo, né? Não de ciúme. Sabem que deles, do esforço, do trabalho de cada um, depende o consegui-la. E para a conseguirem, trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos, felizes, se consideram por não terem que sofrer os que sofrem os maus. Então, eles já têm uma felicidade relativa e estão muito felizes por isso. Marisa, você está com o livro dos Espíritos aí? Você pode ler para a gente a 980? Deixa a nota que eu leio. Tem uma nota de Kardec que eu leio. Lê só a questão 980 e a resposta dos Espíritos. Deixa eu chegar lá. Está na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. É pergunta e resposta. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não teme ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual, como em teu mundo os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Exato. E aqui na notinha de Kardec diz assim: das primícias dessa felicidade goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Quando ele estabelece essa afinidade, né, com aqueles que caminham ainda aqui com ele na terra. Então, ó, das primícias dessa felicidade goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Ele não está falando de almas gêmeas, não. Ele está falando daquelas almas irmãs, essas almas que comungam dos mesmos prazeres, dos mesmos interesses, né? Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias. Então, não é aquela coisa de você estar ao lado de pessoas, mas estarem um querendo derrubar o outro. Porque na natureza tudo é amor. O egoísmo é que o mata. É o egoísmo que destrói o amor, né? Vamos voltar aqui ao livro Nosso Lar, onde nós paramos. Vamos seguir. Após ligeiro intervalo da conversação entre Dona Laura e André Luiz, em que parecia meditar minha interlocutora, prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com o suor honrado fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. Eles ainda tinham coisas para resolver do passado. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aquelas afirmativas causavam viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a reencarnações pregressas. Então ela falou para ele, né?
que eles também tinham coisas do passado para resolver e que, por isso, eles vão precisar reencarnar ainda algumas vezes para poder resolver essas questões do passado. Então, foi a primeira vez que André Luiz começou a ouvir falar sobre essas questões das reencarnações pregressas. É uma pergunta que nós fazemos, né? O espírito, será que ele não poderia permanecer na vida espiritual, desfrutando do seu maior estado de felicidade? Porque tem aquele momento que a espiritualidade chega para a gente e diz assim: meu amigo, você já se encontra aqui há muito tempo. Vamos começar a pensar sobre sua volta à carne? Aí o espírito deve dar aquela respirada, né? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que o Chico retornou à pátria espiritual, eu penso, já li isso em algumas obras, né? Mas fica tudo a nível de teoria, né? De um disse, outro disse, essas coisas. Que teve muita gente lá no plano espiritual que começou a ficar um pouquinho incomodado com a volta do Chico. Porque o Chico, voltando ao plano espiritual, estava na hora de muitos que estavam lá virem fazer uma visita ao planeta Terra, mas uma visita na carne. Então, eu, na época que ele morreu, em 1994, né? Eu comecei, depois, passado algum tempo, eu comecei a ler algumas mensagens, um livro publicando aqui, tocando nesses assuntos, que a chegada dele lá mexeu um pouquinho, né, com alguns espíritos que já estavam há muito tempo no plano espiritual e que ainda tinham necessidade, porque eles estavam na erraticidade, ainda tinham necessidade de reencarnar para resolver algumas questões, né? Então, o que a gente pode responder a isso? O espírito não poderia permanecer na vida espiritual desfrutando do seu maior estado de felicidade? Ele permanece na erraticidade, entre duas encarnações, o período necessário ao descanso das lutas terrenas, para refletir sobre suas realizações e ganhar novas forças para continuar sua jornada evolutiva. Então, todos nós, chegando na erraticidade, ficaremos lá o tempo necessário para dar uma descansada, uma avaliada, fazer uma reflexão, aprender algumas coisas, perceber que algumas coisas estão sendo feitas de forma correta e intensificar essas atitudes, outras precisam ser esquecidas, precisam ser abandonadas, né? Descartadas, corrigidas, e aí, com as suas forças renovadas, retornar para dar continuidade à sua jornada evolutiva. E, apesar da possibilidade do aprendizado através das atividades que executa na vida espiritual, porque na erraticidade a gente aprende também. Tem gente que acha que só aprende aqui. Não, lá a gente aprende também. Então, apesar da possibilidade do aprendizado através das atividades que executa na vida espiritual, é na vida física que o pratica e lhe dá consistência íntima. Que pratica o quê? Esse aprendizado. Tá? É na vida física que ele coloca em prática esse aprendizado que ele fez no plano espiritual. Lá no plano espiritual, ele vai fazer um aprendizado muito teórico. E é aqui que ele vai colocar em prática esse aprendizado teórico que ele adquiriu. E lhe vai dar consistência íntima. Então, para a gente encerrar, vou pegar o nosso livro dos Espíritos, item 171, tá?
Eu vou pedir para Denise, você pode ler o item 171 e a nota, lê o item 171, depois eu vou ler a nota, porque eu separei um pedacinho, tá? Lê aí o 171. Qual é o capítulo? No Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Justiça da reencarnação. 171. Isso. É que eu estou no Kindle, mas cheguei lá. Justiça da reencarnação, 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, gente, quantas vezes nós já ouvimos falar sobre isso? O bom pai, que é Deus, sempre deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ouvimos sempre isso. Não existem penas eternas. O Pai é Pai de amor, é Pai de misericórdia. E Ele dará a todos os seus filhos, mesmo aqueles que a gente não gosta muito, novas oportunidades para que ele se aproxime novamente do Pai. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Por que é importante entender? Para que a gente não deseje o mal para aqueles que nós não simpatizamos e achamos que é o mosquito do cavalo do bandido. Todo mundo já entendeu. Porque tem gente que a gente acha que, nossa, esse sujeito, esta mulher, eu não aguento, eu não suporto essa criatura. Essa criatura tem que desaparecer. Não vai desaparecer. Ele é o filho muito amado do Pai. E o Pai dará a ele quantas oportunidades ele necessitar para se tornar o quê? Um espírito puro. Eu sou uma que preciso ler isso aqui todo dia, tá? Todo dia. Porque tem alguns cidadãos que eu não consigo ainda, sabe, amar muito. Então eu tenho que ler isso para entender que o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E todos eles, mesmo aqueles que estão atravessados da nossa garganta, serão de espíritos puros, serão como Jesus, serão anjos. Aí ele diz, não são filhos de Deus, ele pergunta, não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas, quer dizer, eu me considero uma egoísta, nesse momento, se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, por isso que nós ainda precisamos estudar, falar sobre isso todo dia, para que a gente possa realmente incorporar essa verdade, que é uma verdade. E que por mais que a gente tente fechar o livro para não ver, ela não vai desaparecer. Ela é verdade. Entendeu? E a gente vai ter que entender, aceitar e respeitar. Aí eu vou pedir, Menezes, você está aí? Pode ler o primeiro parágrafo da nota de Kardec? Primeiro parágrafo só. Ah, não, lê o primeiro e o segundo. O primeiro Eu não estou com o livro aqui. Ah, tu não está com o livro dos Espíritos, não, né? Não. Então, quem é que está aí? Ana Constantino está aí?
Você pode ler o primeiro e segundo parágrafo da nota de Kardec? Da questão 171? É porque aqui eu não sei bem quem está. Vamos lá. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas em sua justiça, ele lhe concede realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com a equidade nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento. Independente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados, se a sorte dos homens se fixasse revogavelmente, depois da morte, Deus não teria pesado as ações, todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. Lê mais um parágrafo, mais umzinho. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muita existência sucessiva, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com o respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nola indica, os espíritos a ensinam. Muito bem. Agora Márcia, você estando aí, pode ler para a gente a pergunta e a resposta da 191A? Anota não, só a pergunta e a resposta. Um momento. Só um instante. Tudo bem? 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Lê para a gente a 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Maria Inês está aí? Eu tenho a impressão que eu tinha visto a Maria Inês. Eu acho que não, né? Tem mais alguém aí que ainda não leu? Marisa. Marisa já leu. Marisa Leal já leu. Maria Inês não está aí não, né, Denise? Não, tá não. Então eu vou ler essa notinha. Todos aí já leram, né? Marisa Leal também já leu. Todos já leram. Já li. Eu vou ler agora. A notinha da 191A. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista,
para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Falamos sobre isso na última aula, não foi? A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Então, belíssima essa nota de Kardec, né? Altamente instrutiva, altamente esclarecedora. Então, a gente percebe, né, como disse aqui a dona Laura, e o André Luiz já ficou meio surpreso, porque quando ela começa a falar da vida, né, daquela vida maravilhosa que ela e o marido estavam tendo, aí ela vem e fala o quê? A gente ainda precisa retornar à Terra para resolver algumas questões. Aí ele fica assim, ué, mas com essa aventura toda, com essa situação que ela está vivendo, ela vem falar que ainda precisa voltar, ele deve estar tipo, pensando assim, e eu? E eu, o que será de mim? Porque ela está aqui me orientando, me ensinando tanta coisa, e aí ela diz que tem que voltar para corrigir coisas do passado. Ela e o marido, né? Ainda precisam resolver coisas do passado, e ele, como é que vai? E aí, mas graças a Deus, Deus nos concede a todos nós inúmeras oportunidades. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa aula de hoje, sobre o que nós estudamos aí no livro Nosso Lar, nesse capítulo 21? Tá tudo bem? Ninguém tem nada a comentar, né? Então, como a gente vê, o estudo que nós fizemos hoje está bem em cima do que a gente vem fazendo, né? A gente vê como os estudos vão se complementando. É interessante, né? Que um complementa o outro, né, Rose? Muito interessante, muito legal, muito bacana isso, sabe? Eu tenho ficado bem contente com essas coisas. Como a gente vai aprendendo, né? E aí também a gente percebe como a gente estava antes e agora como a gente se encontra já, né, com maior facilidade. Aí eu não me lembro mais se foi hoje que nós lemos ou se foi ontem, quando nós falamos, acho que foi hoje, sobre o habitual, o estudo feito constantemente, né? Quando ele fala que nós devemos, né, ter esse costume, né? Isso é uma coisa habitual. Foi hoje mesmo, né? Que a gente vai tornando o estudo habitual e isso vai renovando o nosso pensamento e vai consolidando também o nosso conhecimento e nos ajudando a compreender melhor as coisas. Como nós fizemos no estudo da parábola. Fale. Eu vou comentar uma coisa, não tem nada a ver com o curso, não. Assim, eu levei mais de meia encarnação para descobrir o espiritismo, né? Aí, o meu medo, eu tenho um medo grande, é de desencarnar, encarnar de novo, não como espírita. E ter que fazer essa busca toda de novo, até encontrar de novo. Você entende? Márcia, o progresso, ele é contínuo. Uhum. Ninguém retrograda. Mesmo que você reencarne em outra religião, esses conceitos que você tem estarão com você. Mesmo estarão fixados. Numa outra, por exemplo, a minha sogra, ela é católica, apostólica, romana, mas ela tem todos esses conceitos aí dentro dela. Porque o importante é a ideia do bem, do amor ao próximo, de fazer o melhor pelo coletivo, porque a gente pensa muito no
pequenininha. Pensar no coletivo. Tem gente que se diz ateu e faz tudo isso. E aí a gente vai ver que ele reencarnou e retrocedeu? Não. Ele faz tudo que tem que ser, que um cristão tem que fazer. Ele ama o próximo, ele ajuda quem precisar, ele está sempre ali, sempre pensa no bem, deseja o melhor para todo mundo. Ele ama. É uma conquista já do espírito, né, Rosa? Não importa que religião, que bottom você traga no peito. Católico, budista. Entendi. A conquista é sua. Isso você não perde. Entendeu? Entendi. Você vê espírita, católico, evangélico, que você não interessa, sem religião, que você diga que não acredita em Deus, mas você faz o que ele manda, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Essa conquista é sua. Então, você não tem que ter medo, não. Tem que ter medo. O que importa é o que você aprendeu. E isso vai se revelar sempre. Não importa o que você tenha. Tá bom? Então a gente não tem medo, não. Não, já perdi o medo. O que é nosso é nosso. Ninguém rouba. Tá, já perdi o medo já, tá? E ninguém tira de você. Não importa onde você nasce, nem religião você tenha. Tá ok. Tá bom? Tá, obrigada. Então eu vou pedir aqui para nossa irmã Marisa fazer a nossa prece de agradecimento. Marisa, por favor. Deus de amor e bondade, querido amigo Jesus, e toda essa espiritualidade que nos acompanha nesses momentos de estudo, nossos anjos de guarda, só temos a agradecer, Senhor, por mais este momento, por essas oportunidades que temos de nos reunirmos em Teu nome e aprendendo um pouco mais. Que possamos ser perseverantes, Senhor, nos dedicarmos ao estudo do Teu Evangelho, à modificação interior de cada um de nós, porque sabemos que as Tuas leis já estão em nossa consciência. Portanto, a nossa obrigação agora é de dar continuidade a esses ensinamentos, promovendo em nós e naqueles que se acercarem de nós a possibilidade da evolução espiritual. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus, por esses momentos de paz, de harmonização, por esse oásis que muitas vezes desfrutamos no meio desse deserto revestido de egoísmo e de incompreensão. Que a Tua luz se faça, Senhor, em nossos corações. E assim te pedimos, Mestre querido, a Tua permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus.